Mais uma edição do Assunto Direto, hoje com Kelly Moraes, sócia de Tax da BDO. Ela é especialista em tributos indiretos e a gente vai falar hoje de reforma tributária. Kelly, a gente já tem aí a PEC aprovada com um cronograma, já tivemos as leis complementares também, muita discussão sobre elas, e as empresas no meio disso estão naquele dilema. O que a gente já precisa fazer desde agora? Existe um passo a passo? Quais são essas primeiras ações que devem ser tomadas? Obrigada, Anderson. Bem-vindos, todos. A gente quer contribuir um pouquinho, são muitas ações. Então, acho que a palavra-chave aqui é cronograma. Então, o pessoal da área tributária como um todo vai estar preocupado com o cronograma do sistema do SERPRO, com o cronograma que vem das empresas que estão gerando, as alterações e customizações sistêmicas, os cronogramas do dia a dia que não param e o cronograma da reforma. Então, a gente tem uma visão aqui, são muitas datas, muitas preocupações, mas muito do que tem na reforma, o que a gente tem que ter em mente daqui para frente, já existe dentro de casa. No seguinte sentido, as bases, a qualidade da base de dados, ela tem que estar adequada. Quando a gente tem dados bons e conceitos bons dentro de casa, e isso é dentro do sistema e dentro do grupo de profissionais envolvidos, dentro da sua equipe, a atividade ela fica um pouco mais fácil. Ela não é simples, ela não vai ser reduzida, mas ela é facilitada. Então, o que a gente não precisa esperar? A alíquota. A alíquota é um fator ali para o final do dia, fazer o cálculo adequado e que impacta nas notas fiscais. E aí vem a grande questão, na nota fiscal do seu fornecedor e prestador, que você contrata, e você sendo fornecedor e prestador de quem te contrata. Então, dentro de casa, o que a gente pode começar a fazer? Primeiro, conscientizar todo mundo num cronograma rápido de que a reforma não se faz só com o departamento fiscal. Envolve várias áreas. Compra, jurídico, logística, o tributário como um todo, a parte de gestão de créditos, enfim, uma infinidade de profissionais que tem que estar atento à leitura da nova legislação, porque vai mudar um pouquinho de base de cálculo, fatos geradores, e isso implica em tratar futuramente tributação de receitas que não eram tributadas. Vou dar só um exemplo aqui. Locação. A gente não pagava, por conta de força legal, ISS. A locação veio agora como base de cálculo nova para os tributos da reforma, que são o IBS e a CBS, ou seja, vai ser tributada. O que ela impacta nesse balanço que falamos aqui? A empresa que é locadora vai ter que tributar e repassar, e a locatária tem que se preocupar com isso também. Então, essa é uma das outras demais, centenas aí de hipóteses que a gente tem que tomar atenção com a lei para poder gerir bem os negócios no futuro. Então, o cronograma agora é tempo de olhar para dentro de casa em cadastros, informações e estudo da legislação e, na sequência, implementar algumas ações. Então, não tem que esperar a lei, a gente tem que ver os dados que precisam ser tratados dentro de casa. Isso vale também para contratos de parceiros, fornecedores, porque como vai mudar a forma de tributação, pode ser que mude também valores, preços e prazos. Então isso vale para contratos. O que deve ser levado em consideração e se eles já devem começar a ser renegociados desde já, ou a gente vai esperar a alíquota? Eles devem ser analisados, Então, tem efeito sobre os contratos? Sim, um efeito muito forte. Ele deve ser analisado desde já, mas, dependendo das cláusulas contratuais, ele não vai poder ser renegociado agora. Então, o alerta é justamente esse. Qual é o mapa dos meus contratos? E contrato vai desde um simples pedido de compra, Então, nos projetos que nós estamos trabalhando aqui na área tributária, às vezes na abordagem, me dá uma amostra dos seus contratos para que a gente gere alguns indicadores. A dinâmica da empresa é um prazo tão curtinho que ela trabalha com pedido de compra.
Então, o que a gente tem recomendado? Tanto o pedido de compra quanto os contratos, ele tem que determinar de forma bem específica o produto, prazo de entrega, os tributos que incidem sobre aquele produto. Então, o meu contrato ele tem preço líquido, ele tem preço bruto. Eu deixei de forma explícita qual é o tributo que está ali, porque na hora da negociação, e não partindo do pressuposto de quem vai agir de boa fé ou de má fé, o que tiver escrito vai facilitar. Fazendo esse mapa das cláusulas de reajuste, né, ou seja, eu firmei um contrato de curto prazo. Daqui 2 meses eu vou renovar, melhorando essa cláusula, eu já tenho um instrumento melhor para esse segundo período de compras. Eu tenho um contrato de longo prazo. Esse certamente vai ter que ser renegociado com o efeito da reforma. As cláusulas que estão ali me permitem uma boa negociação ou vai ser um investimento da minha empresa para manter aquele cliente sem reajuste? Eu vou absorver alguma coisa. Mas ele é um norte para os novos contratos. Então, o fato de eu fazer um investimento no contrato antigo pode me permitir uma versão nova que fale, olha, a partir do mês de maio, de junho desse ano, todo contrato de longo prazo firmado por nós vai ter que ter uma cláusula que possibilite uma negociação futura. E por que a gente alerta isso? Para contrabalancear ali o equilíbrio econômico das empresas, tanto nas aquisições quanto nas vendas, e principalmente porque a legislação já traz a previsão para contratos de longo prazo com órgãos públicos. E pasme, né? Ali tem todo um rito para essa negociação. Você tem que fazer um pleito, explicar o impacto financeiro, justificar se vai ter tomada de crédito extra ou não, comprovar que de fato tem um custo que foi modificado e que você gostaria que o preço fosse revisto. A partir daí tem um protocolo e eles vão analisar. Se não me engano, o último prazo publicado para essa análise é em torno de 120 dias. Ou seja, você ainda vai trabalhar alguns meses com o preço velho, ainda que receba retroativo, e depende de aprovação. Então, não é, pensando em equilíbrio econômico e saúde financeira das empresas, não é uma condição muito legal, né? Então, se a gente puder ver isso antes e já trabalhar em contratos com essas previsões, facilita a transição para a reforma. Você falando de fornecedores, eu fiquei pensando aqui, vai mudar a tributação, vou mudar minha relação com parceiros e fornecedores, então o preço do meu produto ou do meu serviço também vai mudar. Como que as empresas podem fazer para entender qual vai ser o melhor preço em relação, para continuar tendo lucratividade, continuar sendo rentável? Tá. Projeções são necessárias e aí a gente volta mas vou projetar com que alíquota, né? A Câmara tem publicado matérias e as entrevistas de todos os legisladores, né, indicam aí uma tendência para uma alíquota de 28,8%, 29%, acho que um cenário mais arrojado aqui 30%, enfim. Eu acho que são números bons para fazer simulações, mas também cercadas de algumas premissas, ou seja, eu analisei o contrato do meu fornecedor. Eu tenho que conhecer um pouquinho do negócio dele para saber se ele vai tomar créditos ou não, qual é a potencial alíquota, porque não necessariamente algo que você pague mais caro, porque mudou o valor de face, vai ficar ruim, porque pode ser agora um item que você, num sentido de insumo e de crédito amplo, te gere crédito. Então você vai pagar mais, mas você vai tomar mais créditos. Essa é uma análise legal para quem tem fornecedor do Simples, produtores rurais, que têm regras específicas onde eles têm ou limitação de receita para estar naquela condição, ou vão poder optar por gerar ou não créditos. Então é uma cadeia de fornecedores que vale a pena fazer uma análise com esse olhar, ainda que eu pague mais caro, eu posso ter crédito. E para você negociar com os seus clientes, da mesma forma, qual é o discurso, né? Eu sou um prestador de serviço que vai gerar crédito hoje e
saindo de um ISS que tem um teto aí de 5% e chegando numa alíquota combinada de IBS e CBS que dê ali 29%, imagina se falar vou partir de 15, 16 e vou chegar quase em 30%, é bom que o cliente tome crédito, né? Aí a gente tem anexos com redução, né? Vai ter aí algum saldo melhor de crédito ou alíquotas reduzidas. Ou seja, né? Resumindo, há que se estudar a legislação, colocar ali os benefícios possíveis, esses benefícios futuros, e ter esse discurso, ainda que você gere um incremento de preço, que em alguns casos vai acontecer, você pode, em contrapartida, ser um gerador de crédito também. Só para complementar, eu sou um prestador de serviço, eu tenho lá um contrato padrão que eu mando para os meus clientes. Que cuidados que eu tenho que ter com esse contrato a partir de agora? O que eu preciso mudar ali? Acho que as partes têm que estar muito bem determinadas, porque a reforma ela vai se fazer por município e estado, né? A alíquota combinada é sempre município e estado. Então, eu até brinco um pouco de forma simplista, a reforma vai ter um pouco mais do mesmo, né? A gente vai ter a alíquota pré-definida ou recomendada pelo Senado, e com a Lei Complementar 108, que ainda está em avaliação, os municípios e estados, via comitê gestor, vão poder chegar em cargas ou alíquotas diferenciadas. Mas o que poderia ser a nova guerra fiscal de alíquotas, ela não vai se mostrar tão discrepante como era no passado, porque a alíquota vai servir para todo mundo. Então, por que o município e o estado A vai querer uma alíquota muito baixa, respeitada ali os limites do Senado, se do lado esse estado com outro município pode querer incentivar ou não um determinado segmento? Então, vamos imaginar, eu quero beneficiar o Anderson porque ele é do setor de serviço, vou deixar uma carga baixa. Só que aqui do lado eu tenho uma indústria, eu tenho uma indústria automotiva, uma agro. Então, para baixar o serviço, eu tenho que equalizar com eles, aí toda a arrecadação fica nivelada para baixo, né? Então, nesse caso específico do seu contrato, as partes, porque isso vai ser importante, né? Para quem eu estou trabalhando e aonde? Pensando que o conceito da reforma é a incidência no destino. Então, isso tem que estar muito bem determinado. Qual é o valor do serviço, o prazo do contrato, porque certamente nós vamos ter discussões como houve no passado, de curto e longo prazo. Se eu só tenho um reajuste por índice, é um contrato que se renova ou é um contrato novo? Já lá em 2004 nos deparamos com isso para PIS e COFINS. E no caso de serviços, o código do serviço, porque se a legislação mudar, vai ser pelo menos um parâmetro para um reenquadramento. E mais que isso, acho que a parte mais importante, tempo e possibilidade de negociação ao longo do contrato e quais os tributos que estão ali. Porque uma coisa é a gente escrever com tributos inclusos. Ok, quais? Porque imagina o seguinte cenário, que tudo pode acontecer aqui no Brasil, né? Temos o CBS e o IBS. E hoje a gente tem num contrato de serviço PIS, COFINS e ISS. Se a legislação for publicada de tal forma que a CBS esteja vigente e o IBS não, esse seu preço, a parcela do ISS se perdeu. Só o PIS e COFINS vai estar cobertado no CBS. Então, ter isso de forma expressa por tributo é muito bom, porque você consegue, na hora de negociar o preço, fazer um depara para a reforma. Você falou sobre crédito, né, na pergunta anterior. Como que as empresas devem agora se preparar para essas mudanças do sistema não cumulativo do IVA? De novo, trabalhando o que temos dentro de casa. Qual é o grande alerta aqui? Acho que todos os colegas que militam na área e principalmente nesse ano em que estamos, né? Um ano desafiador economicamente, né? Todo mundo tem acompanhado as notícias,
Qual é a nossa tarefa? De novo, olhar para dentro de casa hoje. Quando nós temos saldos no balanço de ICMS, IPI, PIS e COFINS, tudo que vai ser impactado pela reforma do consumo, que nem estamos falando aqui de reforma do imposto de renda, né? Que pode vir combinada aí no momento futuro, quais ações eu tomo hoje no sentido de monetizar esses valores, seja utilizando dentro da própria estrutura, compensando outros tributos, ou processando arquivos requeridos pela lei para pedir reembolsos, né, vamos chamar assim, ressarcimento, restituição e compensação para os órgãos. E por que isso é importante agora? O texto da reforma sempre traz que os créditos que estejam registrados e aprovados poderão ser deduzidos da CBS e do IBS. É um termo muito genérico, né? Registrado, ok, nos livros fiscais, aprovados por quem e como. Então, a partir do momento que isso está muito bem documentado nos livros fiscais, você tem um parâmetro para fazer os seus pedidos, seja agora ou no futuro. Sendo agora respeitados os prazos de prescrição, que é de 5 anos, você consegue usar esse dinheiro num bom fluxo de caixa e não entra no cronograma futuro da reforma, que no caso do ICMS pode chegar a 20 anos para reaver os valores. Então, qual é a nossa dica máxima aqui nesse sentido? Olhem para os créditos, procurem assessores, consultores jurídicos, o seu BPO, a sua consultoria de confiança, para que possa fazer um trabalho de pleito e utilização o mais rápido possível desses valores. Tem que trabalhar desde já. Outro item também que fica um pouquinho escondido ali, mas que merece um olhar: os processos, né? Então a gente tem empresas mantendo processos com teses tributárias, que a gente sabe se caminha bem ou não, ali uma perda possível ou um ganho, né, possível. É hora de olhar para isso também, porque em todas as instâncias a gente tem possibilidade de parcelamentos e transações tributárias com descontos. Então, se a gente já sabe que aquilo não está caminhando muito bem, né, a empresa está ganhando fôlego, e que vai mudar um sistema de tributação e em determinado momento você vai ter que pagar por isso, talvez ver os processos que não têm boas chances e que podem ser negociados nesse momento, ou ainda que tenha boa chance, a transação permite um desconto bom agora, é hora de fazer também esse tipo de saneamento. Porque no futuro, tudo que for processo vinculado aos tributos existentes hoje vai ficar ali naquela seara, dependo do judiciário para liberar esse valor, combinado com Receita Federal ou com secretarias da Fazenda. E a reforma vai estar caminhando. Então, o que hoje parece um dinheiro bom para deduzir do novo tributo, vai poder ser um dinheiro parado ou impedido de ser usado no futuro, pelo menos por um tempo. Então, olhar para processos, assim como a gente olha para os créditos, né, só dos credores, é importante. Legal. Kelly, eu queria agradecer e já te convidar para os próximos episódios para a gente destrinchar ainda mais a reforma tributária, falar um pouco dos impactos em cada um dos setores e das novidades que estão vindo por aí. Perfeito, eu agradeço o tempo, espero ter contribuído com todos vocês, e aqui a área de Tax da BDO segue à disposição para um bate-papo e para esclarecer eventualmente o que vocês precisarem.